Olá pessoal, falamos diretamente de São José do Rio Preto, da Igreja do Nazareno, neste terceiro seminário de louvor e adoração. E ao meu lado, olha só quem estão, os queridos e especiais Helena e João Luz Tanuri, eles que acabaram agora de ministrar, a Helena acabou de ministrar pra gente, falando da verdadeira adoração. Helena, compartilha um pouquinho para aqueles que não puderam estar aqui conosco. Hoje a gente está vivendo um tempo bem conturbado, onde as pessoas estão confundindo os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades com a adoração, né? A adoração não se manifesta em serviço. A adoração é um relacionamento com Deus, é estarmos apaixonados por Deus. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, hoje foi uma convocatória da igreja para nós erguermos realmente um altar de adoração ao Senhor, para que o nosso caráter seja realmente transformado e para que a nossa vida derrame Jesus Cristo. A vida do adorador é assim, ela não passa ileso. Onde uma pessoa encontra um adorador, a vida dessa pessoa sofre um impacto. E nós, nesses dias difíceis que a igreja está vivendo, nós precisamos redescobrir esse caminho de adoração, de relacionamento com Deus, e não apenas de serviço ao reino de Deus. Muito bom. E bacana que a Helena compartilhou aqui, inclusive da experiência pessoal dela, e todo esse seminário é fruto realmente de um processo que começou lá atrás, inclusive com a Helena, com o João. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de todo esse mover que a igreja brasileira hoje tem despertado para essa verdadeira adoração diária, de vida, que começou com a igreja de vocês, a Batista da Lagoinha, com Diante do Trono. Como foi participar e ver hoje todo esse movimento sendo fruto gerado por vocês? Bom, eu não acho que começou com a gente, não. Ah, mas teve influência, sim. Não, eu acho que nós tivemos uma participação, sim, de um novo tempo no mover através da música, né? Eu acredito nisso, mas nós somos apenas uma parte. Deus se moveu de várias formas, não apenas no Brasil, pelo planeta, chamando realmente a igreja para um tempo para que as artes manifestem também a nossa adoração a Deus. Eu acho que a gente fazer parte disso foi um privilégio, né, meu bem? Quer acrescentar uma coisa? Com certeza. Mas nós tivemos o privilégio de participar de uma escola. Você se referiu ao Diante do Trono, grupo que nós participamos por 13 anos e que continua ainda dentro do seu chamado. Ali foi uma escola para nós. Ali nós aprendemos a depender do Senhor em todas as coisas. Ali nós aprendemos a colocar toda a nossa vida à disposição de Deus, o nosso dom, o dom que Deus nos deu, a serviço dele, né? A razão de tudo isso era agradar a Deus, adorar o Senhor. E nós não tínhamos ideia do que Deus faria com aquela nossa primeira atitude de querer registrar o que a gente fazia na igreja, nos nossos momentos de culto, através da música, no louvor e na adoração. Então, assim, o que Deus fez com aquele pouquinho que a gente ofereceu foi muito além da nossa expectativa. Mas hoje nós temos essa consciência de que a nossa vida é uma expressão de adoração numa situação muito mais ampla do que manifestação artística. Acho que é isso que a Helena disse, que então foi um pouco porque a gente viu a amplitude dessa possibilidade, adorar a Deus, com tudo aquilo que a gente faz, muito mais do que com as nossas palavras, mas com a nossa atitude. Isso é ter uma vida de adoração. Trazendo um pouquinho, contextualizando um assunto bacana, interessante, que eu acho que é bom conversar. Esses dias teve a manifestação pacífica em favor da família. Vocês são referências, são exemplos, pais de 4 filhos, né? A Helena não sei se eu posso falar de antemão aqui, já em primeira mão, vai lançar um livro aí que tem o nome das suas filhas, né? Sim, a Clara é a primogênita e a Sofia é a caçula. Então em agosto vai estar sendo lançado aí o de Clara a Sofia, Amor e Sabedoria. Vai falar um pouco das minhas experiências com a paternidade de Deus através do relacionamento com os meus filhos. E esse movimento, vocês acham que a igreja tem que se envolver, tem que começar a despertar, porque tá uma onda, tá uma polêmica, atualidade agora. Como se posicionar? Qual é o nosso papel, na opinião de vocês? Bem, eu acho que a igreja tem que se posicionar sim. Eu acho que isso tudo que está acontecendo nos leva pelo menos
pelo menos, no mínimo, a reflexão das pessoas que a gente vai colocar no poder. A gente não elege uma pessoa porque ela é eloquente com a palavra. A gente não elege um líder para nos representar que não tenha nenhuma formação política ou informação de como fazer política. E a gente também não elege um líder para representar um pequeno grupo, um nicho que é a igreja. A gente representa um líder que tenha sede de justiça e queira estabelecer os princípios do reino também no governo, né? Então a gente acredita que esse momento vai despertar a igreja para isso. A gente tem que aprender a votar, a gente tem que aprender a fiscalizar o governo, a gente tem que aprender a se expressar e a dialogar nos termos que eles conhecem, porque chegar expressando do jeito que a gente conhece é a mesma coisa de colocar um falando alemão, outro falando inglês, ninguém se entende, né? E a gente acredita que esse momento de delicado que a gente está passando, em nome de Jesus, tem essa possibilidade de levar a gente para um crescimento. Mas a gente acredita também que isso não pode ser maior do que a nossa vocação como igreja, que é amar. Então eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que se impor, a gente vota, a gente paga impostos e a gente tem todo o direito de não aceitar que uma lei que vai contra a família desça pela nossa goela. Agora, a gente, sobretudo, tem que permanecer fazendo o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar, né? E não usarmos um momento delicado que está acontecendo para deixar os nossos preconceitos se manifestarem, a homofobia que realmente está se manifestando em algumas pessoas, ou seja, é tempo de cura e é tempo da igreja manifestar o amor de Deus, que essa é a nossa primeira e verdadeira vocação. João, complementa? O complemento aqui seria a gente imaginar qual seria a atitude de Jesus se ele estivesse encarnado agora, nos tempos de hoje. Eu creio que Jesus estaria no meio desse povo, não se misturando a eles no sentido de participar das práticas, mas ele faria diferença. Jesus, ele andava com os pecadores e transformava a vida deles. A presença de Jesus e o caráter de Jesus e o que ele era, fazia com que as pessoas desejassem segui-lo. E nós, como cristãos que somos, cristão significa seguidores dos ensinamentos de Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa. Nos posicionar, crer na palavra, viver a Bíblia e estarmos preparados e abertos para andar com essas pessoas, para fazer a diferença, mostrar algo que seja mais importante, que seja melhor, que seja algo que eles não conheçam, que vá aproximá-los de Deus. E aí, quando se aproxima de Deus, não tem jeito, você, como Helena pregou hoje, você não fica da mesma forma. Então o papel da igreja, como Helena disse, é amar, estar preparado e demonstrar esse Jesus da melhor maneira possível, com as atitudes, estando pronto, com os braços abertos. Amém. Obrigada. Foi muito bom o tempo que nós passamos aqui. Vocês foram extremamente gentis conosco. Que Deus retribua em bênçãos, em honras, que sejam usados cada vez mais a tua vida. Em nome de Jesus. Obrigada. Vocês também. Em nome de Jesus, eu agradeço. Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Gente, é isso aí. A gente fica por aqui. Um grande beijo. Deus abençoe a todos.